Pedro, no trabalho de hoje. Pedro, a palavra é sua, a reunião também. Mas depois você devolve para nós, às 8h35, por favor. Beleza, Celinha. Bom, boa noite, pessoal. Só salientando aí o que a Celinha disse, pode ser que algum dia, nos próximos 30 dias, quando o pessoal for abrir a sala de reunião, pode ser que eles não consigam colocar música. Eu vou tentar ajudar eles para colocar, mas não sei como, né? Porque essa conta ainda não dá para usar o YouTube. Então, eu tive que entrar no perfil antigo, compartilhar as músicas por lá, enfim. Mas pelo menos a gravação vai estar disponível, o link vai ser sempre esse novo agora, esse que tem o AI no final, que a Celinha falou, para sempre lembrar vocês. Então, vou já troquei a descrição lá no grupo do WhatsApp. Então, assim, quem entra pelo celular, por exemplo, pode entrar no grupo do WhatsApp, lá na descrição vai estar logo de cara, link de acesso. É só clicar no link que vai estar lá, sem problema nenhum. Quem entrar pelo computador pode deixar esse link salvo também, porque agora vai ser sempre esse, enfim. Então, tá solucionado aí e aos poucos vai chegando no jeito de novo, né? Então, é isso. Bom, hoje a gente vai para o nosso último estudo do capítulo Lei de Liberdade, né? É o último tópico, que é um resumo teórico do móvel das ações humanas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só ver se vai dar certinho. Aí, beleza. Então, é a última questão, porque depois ele já entra na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Depois da Lei de Justiça, Amor e Caridade, vem da perfeição moral, que é a joia da coroa, né? O suprassumo, para mim, o melhor capítulo disparado do Livro dos Espíritos. Então, controlando já a ansiedade para chegar nesse capítulo aí. Mas, enfim, esse resumo é bem bacana. No estudo passado, a Celinha comentou que a Cecilinha entrou, né, nessa questão, mas foi um pouco mais corrido, então ela achou prudente a gente voltar e ler devagarzinho, enfim. E a gente vai pausando, vai comentando, então vocês fiquem à vontade. Assim, eu vou fazer uma leitura mesmo do texto, porque não tem muito como fugir disso daqui, e a gente vai parando aos pouquinhos para poder comentar, então vocês fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para voltar em algum trecho, enfim. Oi, Celinha. É só, e também porque não foi gravado, né, Pedro? Então a gente tem a É, oportunidade de gravar essa questão, que é um resumo, né? exato. É bem lembrado também. Então, fica aí para depois quem quiser voltar ou quem não pôde estar presente hoje, né? Igual hoje eu acho que é o dia do Enxugando Lágrimas lá no Fé, então tem gente que vai lá para a reunião, enfim, aí consegue assistir depois. Fica ótimo dessa forma. Mas vamos lá então. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, ele começa assim: a questão do livre-arbítrio, isso aqui é importante falar também, porque isso não é uma pergunta, não é uma resposta dos espíritos, né? Essa 872 é Kardec escrevendo, né? É ele formulando tudo isso. Então, só para poder salientar essa parte também. Então, aqui ele começa dizendo: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Então, essa é a primeira afirmação que ele fala, né? Que ele coloca para a gente, baseado em tudo que nós estudamos do livre-arbítrio. Então, essa questão de destino, de fatalidade em relação ao mal, ela não existe para o homem. Ou seja, todos nós temos a capacidade de escolher, de decidir, de deliberar, de fato, pensar em o que vamos fazer, o que vamos decidir, o que de atitude nós vamos tomar. Então, não existe nenhuma pessoa, nenhum ser ou nenhuma entidade, como em algumas religiões acreditam como o diabo, por exemplo, que tem o destino, a fatalidade de ser levado ao mal e que vai ficar ali no mal para sempre. Então, isso não acontece com o homem. Então, o livre-arbítrio, ele nos é facultado e não há nenhuma fatalidade para nós escolhermos o mal de forma indefinida ou de forma deliberada. Nós podemos, em algum momento, fazer escolhas equivocadas e optar pelo mal. Certamente, assim, já o fizemos mais vezes. Foi interessante porque ontem, engraçado, né? As coisas vão aparecendo aqui e, enfim.
Ontem eu estava conversando com o Wanderson um pouco antes da reunião, porque vocês sabem, lá no FE tem a cirurgia espiritual, né? Acontece na última quinta-feira do mês. E a cirurgia espiritual, ela basicamente atende cinco casos, vamos colocar assim. Primeiro caso, pessoas que passaram por uma cirurgia nos últimos 90 dias. O segundo, pessoas que vão passar por uma cirurgia nos próximos 90 dias. Terceiro, pessoas que estão com câncer, nódulos, enfim. Quarto caso, gestação, um casal que está com uma gravidez de risco ou que queira engravidar. E o quinto caso, que a gente acaba mais analisando, que são casos assim, sem solução médica, sem diagnóstico médico, enfim, aí são mais exceções. Mas, em resumo, a maioria desses casos está ligado em. É como se fosse uma desobsessão. O Wanderson tem batido muito nessa tecla, assim, que a cirurgia espiritual nada mais é do que uma desobsessão. E tem um caso de uma pessoa muito próxima a mim que passou na cirurgia no mês passado e que estava relacionada a uma cirurgia que vai precisar fazer na boca, que teoricamente era para ser muito simples. Mas ali tem uma. Ele estava me explicando que a boca é um dos lugares assim onde tem mais obsessão, que está ligado muita questão ali do perispírito. Até porque é um dos órgãos mais antigos que nós temos e que dali saíram muitas decisões e questões precipitadas. Então, por exemplo, quantas vezes na história da humanidade a gente já não vê assim como punição uma pessoa falar assim, vai lá e arranca um dente da TT, vai lá e deixa ela sem comer. Ou então, quantas ordens saíram ali da boca, enfim. Então, há muitas questões relacionadas à boca em si, ao dente, à língua, à gengiva. São coisas que eu, particularmente, nunca tinha pensado e que, agora, quando veio essa questão, né, de fatalmente levado ao mal, a gente, por diversas vezes, falamos, escolhemos, decidimos, agimos de forma equivocada, né? Então, mas não somos fatalmente levados a isso. Em todos os momentos em que nós pudermos escolher entre tomar uma decisão ou não, entre mandar arrancar um dente ou não, entre decidir falar, acusar uma pessoa ou não, a gente pode escolher se vai seguir por esse caminho ou não. Então não existe uma fatalidade nesse sentido, tá certo? Então essa é a primeira afirmação que Kardec coloca aí, retomando as questões trabalhadas anteriormente. A segunda, e ele coloca três, a segunda é o seguinte: os atos que pratica não foram previamente determinados. Então, os nossos atos, eles não são previamente determinados, seja no mundo espiritual, seja semanas antes, enfim. Nós escolhemos o que nós vamos praticar no dia de hoje ou não. Então, eu posso fazer um planejamento, por exemplo, amanhã eu vou correr. É um planejamento que eu fiz, mas não significa que eu vou executar isso no dia. Pode chegar amanhã de manhã e eu estar com preguiça, pode chover, eu posso estar com dor, pode acontecer diversas coisas. Então, eles não são previamente determinados e nesse sentido de fatalidade ou de causalidade. Eu posso simplesmente, de repente, o dia está seguindo de uma rotina normal minha. E de repente eu posso decidir falar assim: hoje eu vou parar de trabalhar, vou sair mais cedo e vou tomar um café com a Celinha. Ou seja, não teve uma determinação prévia. Eu simplesmente decidi, escolhi naquele momento dar uma pausa e seguir por essas questões. Então, esses atos que nós, enquanto encarnados, praticamos, eles não são previamente determinados. E aqui é importante essa palavra, determinados, porque não há uma determinação no sentido de causalidade, de tem que acontecer. Eles podem ser planejados, mas não necessariamente determinados. São questões diferentes, né? Então, quando a gente pesquisa o que é determinado, o dicionário deixa claro, é algo específico, definido. E aqui ele coloca descrever pessoas firmes em seus objetivos, ou como adjetivo de ser uma pessoa decidida, enfim. Então, são coisas aí completamente diferentes. E por fim, ele coloca, para a gente fechar essa primeira parte, que os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, o destino não coloca ninguém para poder executar ou cometer crimes nessa encarnação. E isso, às vezes, as pessoas acabam confundindo com a lei de causa e efeito. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que o Pedro matou uma pessoa a tiros nessa encarnação. Então, eu fui lá e dei um tiro na pessoa. Aí significa que na próxima encarnação,
para eu poder espiar, eu preciso morrer baleado? Não é assim que funciona. Até porque se fosse assim que funcionasse, alguém teria que vir determinado a matar por uma arma e a me matar nesse caso específico. E isso não existe. Ninguém é determinado a fazer uma coisa ruim, ninguém é determinado a fazer o mal, muito menos tirar a vida de uma outra pessoa. Então, os crimes que as pessoas cometem, que nós, enquanto seres humanos, escolhemos cometer ou não, não é uma sentença do destino, não há uma lei de causa e efeito, não há uma fatalidade ou um planejamento para alguém fazer o mal. Isso são escolhas que a pessoa faz nessa mesma encarnação. Assim como se ela estiver na erraticidade, o espírito estiver na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, ele vai escolher fazer ou não. Não existe um planejamento, algo que seja determinístico nesse sentido. Então, são esses 3 itens que ele coloca aqui logo como introdução e vai trabalhar esses pontos. Alguma consideração sobre essa parte inicial ou está tranquilo, podemos seguir? Vamos seguindo, que é bastante coisa para a gente ler hoje. Então, ele coloca assim: ele, né, o homem, pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, por exemplo, é fato que uma pessoa, uma criança que nasce numa periferia, numa favela lá no Rio, por exemplo, e que tem contato direto com traficantes, com a criminalidade, com armas de fogo e tráfico de drogas e tudo mais, é óbvio que essa criança ela vai ter um incentivo e um percentual muito maior de se envolver com a criminalidade do que uma criança, por exemplo, que nasce num local em que ele não conhece uma arma de fogo, que não tem ali acesso a crimes, enfim, que seja completamente fechada nesse sentido. Então, estatisticamente, é óbvio que as pessoas que nascem naquela circunstância tendem a se envolver mais com o crime do que outras que nascem, por exemplo, morando num condomínio fechado no mesmo Rio de Janeiro. Agora, por que que uma pessoa nasce lá e outra nasce em condições completamente diferentes? Aí entram as questões das provas e das expiações, do planejamento espiritual daquele espírito. Mas não há nenhuma determinação ou que a pessoa não consiga resistir à influência por estar em um local ou não. Então, eu posso ter pessoas que convivem com o tráfico de drogas, que têm acesso à criminalidade, que têm acesso a armas de fogo, e ainda assim não se envolver com nada disso, assim como eu posso ter uma criança que está lá num condomínio fechado, que tem as aulas mais cultas de tudo isso e se envolver com a criminalidade. Então, o que que difere? O que difere é, independente do meio que a criança está inserida ou não, vai diferenciar a capacidade dela em resistir a essa prova ou a essa expiação e fazer as suas escolhas, mesmo que o meio arraste ela para um caminho que seja nocivo, que seja imoral ou que seja contrário às leis divinas. Então, aí vai passar por uma prova, certamente, do espírito poder decidir e seguir o caminho correto, né? Então, é nesse sentido que ele coloca aqui. Sempre será livre de agir ou de não agir, de se envolver ou de se não se envolver. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Então, o livre-arbítrio ele existe para o espírito, quando está na erraticidade, quando nós vamos escolher as nossas provas e as nossas existências. Como que será a nossa encarnação? É óbvio que essa escolha, esse livre-arbítrio, passa muito pela nossa condição moral e espiritual para poder escolher. É igual quando nós somos crianças aqui na Terra. Os pais não deixam a criança decidir tudo livremente, porque a pessoa não tem ali, a criança ali ainda não tem nenhum discernimento, não tem uma capacidade de escolher certamente o que é melhor para ela ou não. Então a criança vai escolher o que vai alimentar. Se deixar a criança escolher tudo, provavelmente ela vai querer pipoca, sorvete, chocolate, um monte de besteira que para ela, para o paladar dela é ótimo, mas que nutricionalmente não é bom para a criança.
Então, os pais até podem dar um chocolate, um sorvete, alguma coisa assim. Mas antes tem que comer ali o arroz, feijão, os legumes, verdura, enfim. Tem todo um processo. À medida que a criança vai se desenvolvendo, vai se tornando adolescente, adulto e vai tendo noção do que é bom ou não para ela vai fazendo suas próprias escolhas. Espiritualmente é a mesma coisa. Esse livre-arbítrio para nós no início, nós não temos uma capacidade de escolher todas as nuances e detalhes da nossa encarnação, mas nós podemos dar um pitaco. A partir do momento que nós vamos gradativamente melhorando a nossa condição moral e espiritual, nós vamos escolhendo as nossas existências, bem como as nossas provas, que passaremos aqui enquanto encarnado. E quando nós encarnamos, aí o nosso livre-arbítrio vai aparecer justamente nessa capacidade, nessa faculdade de ceder ou de resistir a essas provas, a essas expiações que nós voluntariamente escolhemos. Então é nisso que o livre-arbítrio vai aparecer. E aí o Kardec continua dizendo: cabe à educação combater essas más tendências. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, qual que é a chave para nós evoluirmos moralmente? É essa educação. A educação de combater as más tendências. Então, é uma educação de primeiro conhecê-las. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe nem o que tem que combater. Então, quais são as más tendências que o Pedro tem? Porque essas más tendências que o Pedro tem podem ser similares ou não ao que a Hélida possui. O que a TT possui, o que a Silmar possui, o que a Celinha possui. Cada um vai ter. Para um, por exemplo, às vezes para Sulimar, a paciência já é algo vencido, enquanto que para o Pedro, não. Então, cada um de nós tem uma tendência. Às vezes, para um, é uma dificuldade danada ficar, por exemplo, sem álcool. Para outro, já é algo que supera. Então, cada um vai ter uma má tendência, cada um vai ter um vício, cada um vai ter um arrastamento de paixões que são diferentes para cada um de nós. Às vezes, no início da vida, a gente vai ter um tipo, ao longo da vida, a gente vai desenvolver o outro, ou vai aparecer outro, só que a gente tem que estar sempre se analisando e trabalhando. Então, essa educação de conhecer, de fato, o que nos arrasta ainda moralmente, e através dessa educação é que nós vamos conseguir modificar essa natureza moral do homem, que é o que importa. Da mesma forma que a gente estuda para desenvolver a nossa inteligência, assim a gente precisa se estudar e se conhecer para melhorar moralmente, né? Então, esse processo de autoanálise, de autoconhecimento. Fechamos assim o primeiro parágrafo. Algum comentário? Então vamos adiante. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, ou seja, quando o espírito está no mundo espiritual, não está aqui encarnado, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Então, o que a gente falou, quando o espírito está no mundo espiritual e vai planejar, vai escolher a sua própria próxima encarnação, de acordo com a sua capacidade, com o seu grau de perfeição, lembra lá da questão da classificação dos espíritos, que o Kardec aborda lá nas questões 100, 101, 102, por aí vai? É exatamente isso. De acordo com a sua condição moral, com a sua perfeição, ele vai escolhendo como que vão ser as suas próximas encarnações. Então, nisso é que está o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não anula. Então, a liberdade que o espírito tem na erraticidade, quando ele encarna, ele mantém da mesma forma. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então aí é que está um ponto interessante, porque todos nós sabemos que no mundo espiritual, na erraticidade, todos nós temos as nossas capacidades de visão, de escolha, de discernimento, muito maior do que quando nós estamos encarnados. Quando estamos encarnados, a nossa visão, a nossa consciência,
as nossas lembranças dos nossos passados, daquilo que nós planejamos, por conta da matéria, ela sofre, vamos dizer assim, esse esquecimento temporário. E que nos é permitido em algumas circunstâncias, quando estamos no sono e temos ali o processo de desdobramento, ter contato com os nossos guias e mentores, relembrar aquilo que foi planejado, enfim. Então, temos os recursos para relembrar tudo isso. Mas o fato é que, quando nós encarnamos, a influência da matéria sobre as nossas escolhas, ela é muito forte. Isso é comentado em diversas obras espíritas. Isso a gente sabe que, de fato, acontece. É a própria consideração que Alcione recebe antes de encarnar. Ela não tinha mais necessidade nenhuma de encarnar aqui na Terra. Reencarna por questão dos seus amores, e ela recebe uma advertência muito grande daquele que vai chancelar a sua encarnação, dizendo a ela: olha, por que você quer se meter lá na Terra? Por que você vai reencarnar? Você sabe que a influência material é muito grande, e pode ser que você sucumba a essa influência e arrume problemas que você já não tem mais necessidade, não tem mais problema nenhum. Por quê? Porque essa é a influência que a matéria exerce sobre nós. Só que nós, quando encarnamos, continuamos com essa mesma liberdade, com esse mesmo livre-arbítrio que nós temos antes de reencarnar. Só que como é que a gente resiste a essa influência material? A gente resiste porque, através da invocação das assistências dos bons espíritos, eles nos ajudam a resistir, a ter discernimento, a fazer boas escolhas. Então, compete a cada um de nós fazermos, através daquilo que Jesus ensinou, da vigilância e da oração. É vigiar quais são as minhas escolhas, vigiar quais são os meus pensamentos e buscar a ajuda dos meus guias e mentores, sobretudo na hora de decidir. Por diversas vezes, conversando com a Celinha, às vezes desabafando, pedindo alguma ajuda e tudo mais, a Celinha sempre dá esse conselho. Ela fala assim: já fez sua prece para saber o que vai fazer? Faz a sua prece, entre em oração. Aquilo que vier no primeiro pensamento na sua cabeça é porque não é seu, é dos espíritos que vão te ajudar. E isso ficou marcado, sempre levo para a minha vida. E fico aqui passando para vocês agora aquilo que a Celinha me fala. Então, se a gente buscar através da oração, escutar esse primeiro pensamento, e esse primeiro pensamento nem sempre vai ser aquilo que nós gostaríamos de escolher, nem sempre vai ser aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas se a gente seguir, a chance da gente errar é bem pequena. Então, a gente tem que facilitar o trabalho dos nossos guias e mentores, buscando a eles, pedindo auxílio, amparo e dando ouvidos para escutar aquilo que eles nos orientam. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, isso é um fato. É a nossa capacidade de escolher que nos dá o mérito. E o que existe sempre são os resultados. Não existe o bom e o mal. Às vezes a gente escolhe uma coisa que o resultado não sai como a gente gostaria que fosse. Consequentemente, o que a gente precisa fazer é só mudar a escolha, mudar a ação, mudar o hábito que a gente chegou naquele resultado. Então, se a gente fez alguma coisa que não foi bom, a gente não precisa ter culpa disso. Mas se a gente fez, por outro lado, o bem e tudo mais, é um mérito. Então, o livre-arbítrio nos dá essa oportunidade, porque senão a gente não teria nem culpa, nem mérito em praticar o bem. E aí continua Kardec. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia malgrado à opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Então, o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: quando a gente faz uma ação boa, a gente fala assim, não, isso é meu mérito, eu que tive essa capacidade, fui eu que escolhi, fui eu que planejei, fui eu que fiz aquilo, enfim.
Então a gente quer receber os aplausos do mundo, os louros, como está a vantagem, mostrar como que a gente foi bem, enfim. Então isso acontece não raras vezes. Por outro lado, quando alguma coisa que a gente faz e não sai como planejado, ou que causa um mal, mesmo sem intenção para nós ou para outras pessoas, a gente gosta sempre de colocar a culpa em alguém. Ah, é porque eu estava muito cansado. Ah, é porque meu corpo não respondeu. Ah, é porque eu comi alguma coisa que me fez mal. Ah, é porque foram os obsessores. Ah, foi a influência espiritual. Enfim, a gente sempre tem alguma desculpa, sempre tem alguma coisa assim. Então, o Kardec fala: olha, não é o nosso órgão, não é o nosso corpo, não é nada disso que faz com que nós escolhamos. A capacidade de escolher está relacionada ao espírito. E o livre-arbítrio está completamente intrínseco ligado à nossa vontade. Porque é através da vontade que nós vamos escolher ou não, fazer ou não fazer, resistir à tentação ou não. Então, isso é uma capacidade do espírito, essa capacidade de liberdade de escolha, e que, consequentemente, está relacionada a um grande atributo que os espíritos possuem, que faz o seu grande diferencial, que é a inteligência, ou seja, a liberdade de pensar que ele coloca aqui no final. Então, é esse desenvolvimento da inteligência que nós vimos que o instinto ele vai dando lugar à liberdade, ao livre-arbítrio. Lembra quando lá atrás, eu acho que na questão 73, 70 e poucos, Kardec estuda sobre o instinto e a inteligência? Então, nós vemos que no início e nos animais, de forma geral, o que predomina são os instintos. À medida que o pessoal, nós vamos desenvolvendo enquanto princípio espiritual, esse instinto ele vai dando lugar também à inteligência até chegar nos seres humanos, que são a única espécie, né, esse Homo sapiens é a única espécie capaz de liberdade, de deliberar, de pensar, de ter consciência sobre si mesmo, né? Então, esse é um atributo nosso enquanto seres humanos. Continua Kardec dizendo: a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Então, aqui ele começa a falar sobre a fatalidade, né? O que seria essa questão da fatalidade? A fatalidade, ela refere-se a um acontecimento imprevisível que acontece, ou até mesmo inevitável, geralmente com consequências trágicas ou desastrosas, né? Então, esse termo geralmente ele está ligado a essa questão de destino, de sorte ou de fatalismo mesmo. Então, o Kardec vai colocar que essa fatalidade, como geralmente as pessoas conhecem no mundo, é uma decisão prévia e irrevogável. Só que não é assim que funciona. Até porque, se fosse assim, o homem seria uma máquina sem vontade, é o que ele diz. E nós sabemos que a vontade, como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vontade é o maior atributo do espírito. E esse ponto é muito importante, porque Emmanuel ainda vai comentar, antes de passar a palavra aí para o Edson, Emmanuel ainda vai comentar no livro Pensamento e Vida, lá no segundo capítulo, ele vai falar sobre a vontade. Eu já falei aqui com você sobre isso. Que a vontade ele coloca como se fosse a gerente esclarecida da nossa mente. Que na nossa mente nós temos 4 departamentos: o departamento do desejo, da imaginação, da memória e da inteligência. E acima desses 4 departamentos, operando cada um deles, existe a vontade. Porque sem a vontade a gente não faz nada na nossa vida. Então, um homem, se fosse sujeitado a somente as questões de fatalidade no seu dia a dia, ele não teria vontade nenhuma. E sem vontade, a gente fica à mercê. Fica completamente ligado àquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque se eu não tenho vontade, eu não consigo decidir, não consigo fazer nada na minha vida. E a gente sabe que não é assim que funciona. Edson, às vezes ele deve ter clicado sem querer. Ou quer comentar alguma coisa, só Edson? Ô Pedro, eu acho que ele apertou sem querer aí. Estou achando Eu que ele, também acho. ele deve Bom, ter. é isso. Acho que até Alguém quer fazer algum comentário? Todos, todo mundo calado. Vamos nós, então.
De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Então, se nós fôssemos completamente ligados somente ao destino previamente planejado, previamente pensado por Deus e que nós não pudéssemos alterar e não ter mérito nenhum das nossas ações, para que serviria a nossa inteligência? Ela não teria uso nenhum, porque independente da minha capacidade de pensar ou não, da minha capacidade de ter a vontade ou não, eu não poderia mudar o meu destino. Então, para que eu serviria disso? E a gente sabe que não é assim. E aí Kardec finaliza: semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujos cometimentos não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação da do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, se nós dependêssemos apenas do destino, o progresso ele seria contrário, seria contraditório, porque o que nos faz progredir é a nossa inteligência de querer buscar mais, de ter mais conforto que seja, de desenvolver a nossa capacidade de pensar no outro, de desenvolver uma vacina, de desenvolver uma tecnologia, desenvolver a língua, a capacidade de comunicação. Então, nós sabemos que essa liberdade é o que nos dá ao homem a capacidade de discernir, de escolher e de moldar o seu próprio destino. Então, quando nós olhamos o exemplo lá de Jesus, a narrativa bíblica, né, os evangelhos, a gente fala muito de Paulo, mas talvez, acho que o maior exemplo de transformação moral e de transformação de destino que nós encontramos ali em uma única reencarnação é Maria de Madalena, Maria de Magdala. Porque Paulo, ele já estava ali, querendo ou não, em contato com as leis divinas. Ele já tinha um acesso às leis morais, ele já era um doutor da lei, ele já estava ali, de certa forma, por mais que de maneira equivocada nas interpretações da lei, mas ele já tinha o seu coração voltado a um Deus único. Enquanto que nós, analisando a história de Maria de Magdala, ela era uma prostituta completamente assim, perdida no mundo e que através da sua escolha, através do contato com o mestre, ela abandona tudo, impõe a vontade e começa a estudar, começa a ler, quer aprender a ler, porque naquela época as mulheres nem poderiam aprender a ler. Então ela aprende a ler, começa a desenvolver sua inteligência, começa a desenvolver moralmente, abraça o evangelho e transforma-se completamente. Então por que ela fez isso enquanto que outros não fizeram? É a capacidade do espírito de escolher, de impor a vontade, de impor a disciplina. Então é assim. Uma outra história que nos toca mais de perto também, antes de passar a palavra da Leci, é a própria história do Haroldo. O Haroldo, ele é filho de uma mulher que era funcionária de uma casa, né, como uma doméstica, e ele é filho do dono da casa com a doméstica. Então, imagina a situação. Ele foi expulso de casa, né, lá dos pais, a mãe morou de favor em diversas casas, ele não tinha condição nenhuma de estudos, uma condição muito precária, mal tinha dinheiro para comer. Ele conta que quando ele chegou no centro espírita, lá em BH, ele recebeu um convite, ele queria estudar muito o evangelho. E aí foi numa reunião em que o Honório de Abreu estava mostrando lá o Evangelho, estudando como é que fazia e tudo mais. E ele falou para o Honório: olha, eu queria muito aprender como que estuda o Evangelho, como que você sabe tantas coisas assim do Evangelho. E aí o Honório convidou para ele: olha, vem aqui no sábado, 3 horas da tarde, que eu vou te ensinar. Só que ele não tinha nem vale transporte para poder ir e voltar, e aí o Honório deu para ele vale transporte para ele poder ir e voltar na época que ainda tinha aqueles ticketzinhos, né, que eram aqueles papeizinhos para poder ir e voltar, ou seja, e aí hoje tá aí o Haroldo que nós conhecemos. Hoje é um Haroldo que estudou o grego, estudou o aramaico, fez tradução do Novo Testamento, enfim. Então o fato é que a gente não sabe
quem é a pessoa que a gente está tendo contato? Às vezes, amanhã vai chegar uma pessoa na casa espírita que a gente não sabe a capacidade e o potencial que essa pessoa tem de desenvolver um trabalho no bem, de desenvolver uma capacidade, seja no centro espírita ou fora do centro espírita. Portanto, a gente sempre tem que investir nas pessoas e deixar que todo o potencial que ela tem de inteligência, de vontade, seja livre para poder desenvolver. A gente não pode podar as pessoas disso. Então, deixa elas desenvolverem, abraçarem as atividades, desenvolver tudo isso, porque a gente não sabe quem são as pessoas que a gente está encontrando, o espírito que está por detrás dessa casca, desse corpo físico, né? Então, essa potência, essa vontade, essa inteligência são um dos atributos, né, e que caracterizam e fortalecem a lei do progresso, bem como a lei de liberdade. Leci. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O Pedro, você falando aí, eu estava pensando aqui, quando você falou da Maria Magdala, né, de Paulo, e, assim, nós podemos pensar também, igual, por exemplo, quando fala assim, por que que Maria de Magdala, né, foi de primeira lá, né, direto para o Evangelho. Mas a gente pensa, igual, por exemplo, eu estou vendo o Mundo Maior, o primeiro capítulo do Mundo Maior, tem a reunião, Eusébio faz uma reunião, né, no campo, aqui na Terra mesmo, né, é só mudança de plano, né, quando fala reunião no mundo espiritual, não é que vai lá no mundo espiritual, né, então eles fazem uma reunião aqui no campo, aqui na Terra, com o espírito já, com essa predisposição em conhecer, né, a espiritualidade, né, já tem esse estudo, né, essa vontade de querer saber sobre isso, né, então eles reúnem essas pessoas para fazer, né, esse trabalho, esse estudo. Aí, quando essas pessoas voltam, a gente refletindo no estudo, e fala o porquê que muitas vezes, quando a gente, por exemplo, tem uma inspiração, intuição, é porque justamente a gente foi lá, né, estudou e voltou, depois nós estamos intuídos. Então, eu prefiro pensar que a Maria de Magdala foi nesse sentido, porque senão fica uma coisa assim, milagrosa, é milagre, né, ela de cara. Por quê? Eu acredito que ela também já tinha uma espiritualidade, assim, né, já tinha bastante conhecimento desse lado, né, só que bastou o magnetismo de Jesus para ela relembrar desse momento e ela de cara entrar, né, largar tudo e ir direto para o Evangelho. A mesma coisa tal. Assim, são dois exemplos diferentes, né? Mostrando para a gente, né? Mas eu acho que o olhar sempre, esse outro olhar do espírito, porque o espírito de uma encarnação só, assim, eu estou refletindo aqui, não sei se eu estou certo. Ele não pode, de cara, de primeira, logo pegar o evangelho, né? Pegar essa questão do amor, que eu penso, né? Porque quando a gente fala, de várias reencarnações para a gente começar a trabalhar isso, né? Estou certa na minha reflexão? Só para. É porque assim, eu fiquei pensando nessas duas personalidades, esses dois espíritos, né, cada um de uma forma diferente, mas o nosso olhar sempre anterior, né? Porque não pode ser uma coisa mágica, que eu entendo, né? O que você acha? Assim, Emmanuel vai comentar lá no Consolador que o único espírito que caminhou em direção reta a Deus foi Jesus, que nós conhecemos, né? Sim. Então, assim, ele foi, porque assim, o evangelho nada mais é do que uma tradução da lei divina para nós, que Jesus fez. Então, o Jesus foi o espírito capaz de pegar a lei divina, abraçar, entender e ir reto e caminhar em direção a isso. Sim. Ou seja, todos os outros que nós conhecemos, em algum momento fizemos mau uso do livre-arbítrio, ponto. Então, no caso de Maria de Magdala ou qualquer outro, em algum momento a gente teve contato com essas verdades espirituais, teve contato com essas leis divinas, mas ainda assim se equivocou, nós mesmos, né? Quantos anos temos com contato com o Evangelho? São aí 20 séculos já sabendo de Jesus e ainda assim falhando nas escolhas, mas chega um momento na nossa vida que nós recordamos de alguma passagem ou que a dor seja tamanha que faz com que nós realinhamos a nossa rota, reajustamos o sentido e nos conectamos de fato com o Evangelho até de fato parar de ter problema e começar a abraçar e a desenvolver o amor, né? Então, certamente, assim, ela teve contato com a lei divina em outros momentos, mas ali naquela encarnação foi o momento em que ela teve o estalo e falou assim, opa, é aqui o caminho e desenvolveu todo o potencial, toda essa virtude, né? Voltou todo aquele Abandonou todo aquilo conhecimento, lá, vamos dizer assim, né? E o inconsciente dela veio à tona, vamos dizer assim, né? com certeza também.
Aí, voltando aqui, só mais uma vez, falando sobre o mal, a questão do espírito, a gente vai vendo que sempre a questão do espírito, né? Essa questão da moralidade, de ser mal, de fazer o mal, de fazer o bem. Aí, lá na revista Espírita, não sei se você conhece, outras pessoas conhecem, eu estava mencionando um caso bem interessante de um espírito de 12 anos, né? Não sei se você já ouviu falar sobre o assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Então, esse menino de 12 anos, ele pegou 5 amiguinhos, eles estavam brincando no jardim, e tinha um baú lá, mandou ele colocar, eles entrarem dentro do baú para brincar, entendeu? E só que, nisso que as crianças entraram, esse menino de 12 anos sentou em cima do baú, entendeu? E ficou sentado lá até as crianças morrerem sufocadas. Então, olha a tenacidade desse espírito, né? Aí, o que aconteceu? Aí ele abriu, diz que ele abriu, né? Ele abre, aí ele vê que não havia uma criança viva. Aí ele fecha de novo, continua sentado até morrer todas as crianças. Aí os pais começaram a procurar, né? Nisso, uma menina viu esse menino no jardim fazendo esse, né? esse, esse movimento lá com essas crianças, lá, essa maldade. Aí depois, numa reunião mediúnica, perguntaram, né, que tipo de espírito era esse, né, que veio com tanta crueldade, assim, fez um negócio desse. E lá eles falam que foi um espírito que, a gente não sabe de nada, a médium, né, fala, nós não sabemos tudo, mas provavelmente ele veio de um orbe inferior, né, ele pediu para vir, né, para trabalhar, que ele já estava em condições para estar na Terra, né, para trabalhar a moralidade dele, e quando ele chega aqui, ele faz isso, então, né, ele não deu conta. Então, a gente vai vendo como é que isso tudo está ligado, né, a gente não pode falar, né, é daqui, ele veio de outro planeta, e falou que provavelmente, como ele era uma criança, que ele iria voltar novamente, né? Ele poderia voltar para a Terra para trabalhar de novo, mas também provavelmente ele ia voltar né, no mundo da natureza dele, entendeu? Mas como ele é criança, aí o outro espírito pergunta se ele tinha muita responsabilidade nisso, porque era, igual você falou antes, né? Uma criança, né? Esse caso, assim, eu não lembro lá, não, mas vale a pena a gente voltar depois. Depois você Mas ele pega. falou que era uma consciência de criança, né? Apesar de ser uma criança, ele já tinha uma consciência, então, que ele ia ser responsabilizado. Boa. Só para a gente ver a crueldade, né? A gente pode Isso. falar, né? Do espírito, né? Mesmo sendo criança, já vem com isso marcado, né? Uhum. Show de bola. Vamos lá, então, para a gente dar conta de finalizar hoje aqui esse item. Continua Kardec, agora falando sobre a fatalidade ainda, né? Contudo, ou seja, por outro lado, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que ele desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Aqui é uma referência lá na 132 do Livro dos Espíritos. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Então, quando nós encarnamos, e Kardec aborda muito isso lá na 132, né, quando ele pergunta qual o objetivo da encarnação, e vai trabalhando todas essas questões, e aí a gente tem claro que é o seguinte, nós podemos escolher, por exemplo, as provas que nós vamos passar, mas os pormenores dessas provas vai depender das nossas escolhas do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso ter escolhido como prova para o Pedro Arthur, enquanto espírito, uma desencarnação trágica, violenta, um exemplo. Agora, se vai ser de um acidente de carro, se vai ser pulando de bungee jump, de asa delta e tudo mais, aí já não depende muito não é uma escolha que é feita lá no mundo espiritual. Eu tenho a natureza da prova. Agora, os pormenores de como que vai ser essa desencarnação, isso vai, por exemplo, sendo trabalhado no dia a dia nas minhas escolhas, naquilo que vai ser próximo a esse sentido. Então, é nisso que mora o nosso livre-arbítrio também. Então,
essa fatalidade, ela vai existir, obviamente, na consequência do gênero da vida, da prova, da expiação que o Espírito escolheu. Mas os pormenores vai estar de acordo com as nossas tendências de resistir a uma boa ou má influência, de acordo com as nossas escolhas que nós vamos fazendo, né? Então ele continua. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem. Então, se eu faço uma escolha de uma prova, por exemplo, no mundo espiritual, na erraticidade, quando eu estou planejando a minha encarnação, a fatalidade ela vai se apresentar nas consequências da minha escolha no mundo espiritual. Então, nisso há uma fatalidade, obviamente, né? É uma consequência natural da minha escolha, do meu planejamento no mundo espiritual. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, através das minhas escolhas, da minha prudência, do meu desenvolvimento das potências divinas, e de acordo com aquilo que eu faço, com o conhecimento que eu tenho, eu posso modificar o curso dessa fatalidade. Por quê? Porque não há fatalidade nos atos da vida moral. As minhas escolhas morais, o meu desenvolvimento de virtudes, de potenciais divinos, são capazes de alterar qualquer fatalidade ou natureza ali das provas e expiações que eu faço. São aquele caso, por exemplo, que vira e mexe os palestrantes contam, né? Da pessoa que ia perder um braço e acabou perdendo um dedinho. Por quê? Por conta da sua condição moral e das escolhas certas, boas que fez ao longo da encarnação, a fatalidade que tinha de perder, por exemplo, um braço foi sendo modificada para perder um mindinho só. Então, nas nossas capacidades de escolha e nas escolhas corretas em relação à vida espiritual, à vida moral, são capazes de modificar essas fatalidades, né? No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero da morte que haja de cortar a este fio. Então aqui está a única fatalidade que nós não conseguimos escapar, né? Que é o do desencarne e ao gênero da morte que nós vamos enfrentar para voltar ao mundo espiritual. Então essa daqui, de fato, é uma fatalidade e que é inexorável, como ele coloca aqui, né? Ou seja, que não tem essa capacidade de mudar, não dá para... Se alguém falar assim, ó, não quero desencarnar jamais, e pode escolher tudo certo na encarnação, chega um momento que não tem jeito, vai desencarnar. Então, o desencarne, né, esse retorno ao mundo espiritual, essa morte do corpo físico, ela é uma fatalidade, não tem como ninguém fugir disso, e o gênero da morte também. Olha que coisa interessante. Então, são essas duas fatalidades que nós encontramos aí, a morte e o seu gênero. Aí Kardec vai contrapor aqui ao que as pessoas dizem, né, essa doutrina vulgar. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo que não lhe pertencerá a culpa de ser feito como é. Então, para as pessoas, de forma geral, que não são espiritualistas, elas colocam as questões todas que nós escolhemos, dos nossos instintos, relacionado à nossa organização física, à nossa organização biológica, fisiológica. Sendo que, na verdade, não é assim, né? Nós, espíritas, já entendemos que esses atributos não são do corpo, são atributos do espírito. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Então, o que a doutrina espírita vai nos mostrar é que o homem ele tem o seu livre-arbítrio em completa plenitude. E se mesmo com esse livre-arbítrio ele decide praticar o mal,
Certamente que há uma influência de alguns espíritos que gostariam de ver aquele mal sendo praticado. Mas mesmo que haja essa influência, isso não diminui em nenhuma situação a responsabilidade daquele que cede à influência e pratica o mal. Então, eu estava obsidiado, eu estava com influência mal. Certamente, mas você poderia ter resistido, você poderia ter feito sua prece, poderia ter pedido ajuda, poderia não ter executado. Então, essa questão da obsessão ou dessa influência espiritual não diminui em nada a responsabilidade daquele que pratica o mal. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fala ostensivamente. Então, não há arrastamento irresistível. Não há nada no mundo que a gente fala assim, não, isso é completamente irresistível. Pode ser das coisas mais banais às coisas mais absurdas. Pode ser um brigadeiro depois do almoço ou algo que prejudique muitos outros. Não há nada que a gente não consiga resistir se nós pusermos à vontade. Então, certo dia uma amiga estava comentando comigo sobre um livro em que a gente estava discutindo, eu falando com ela que a gente ia ter essa palestra sobre o livre-arbítrio, não sei o quê, e nananã, e surgiu justamente esse ponto, porque no livro estava uma narrativa de uma... era assim, o marido e a esposa. O casal tinha duas filhas. E eles trouxeram para morar junto com elas uma sobrinha, porque essa sobrinha, ela perdeu os pais muito cedo, não tinha quem cuidar, e aí ela foi morar com os tios. Nesse desenrolar dessa história, isso é uma ficção, é um livro, mas nesse desenrolar dessa história, essa sobrinha se apaixona pelo tio, e o tio pela sobrinha. E começa a ter aquele desejo, aquela paixão louca, desenfreada um pelo outro. E ela fala assim, será que era possível para ele resistir a esse desejo, até mesmo sexual, em relação à sobrinha? Certamente. Então não há nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de arrastamento que o homem não consiga resistir se ele de fato impuser a vontade. Mas é difícil impor a vontade? É difícil. Tem que suar a camisa. Porque resistir a uma tentação que para nós não é tentação é muito fácil. Mas resistir a uma tentação que para nós ainda é uma imperfeição moral é muito difícil. Emmanuel, certa feita, para poder exemplificar essa questão da tentação, ele vai dizer assim, olha, se nós pegarmos um cavalo e um ser humano e colocarmos dois pratos, um prato recheado de diamantes e outro prato recheado de milho, e nós oferecermos o prato recheado de diamantes para o cavalo, ele não vai ficar tentado de forma alguma pelos diamantes. Por quê? Porque o diamante para o cavalo não representa nada. Mas se oferecermos o prato de diamantes ao ser humano, ele vai ficar tentado em pegar aquilo para ele. Por quê? Porque ele sabe do valor que tem o diamante. Então, o diamante para ele pode representar uma tentação. Mas, por outro lado, se nós pegarmos um prato de milho e oferecer ao ser humano, para o ser humano vai falar assim, que importância tem o milho? Não tem nenhuma. Então não é uma tentação para o ser humano. Mas para o cavalo que vê aquilo como algo que é um alimento que para ele é muito importante, ele vai ficar completamente tentado em pegar. Entende? Então, portanto, que o arrastamento e as tentações são diferentes para cada um de nós. Então, aquilo que para um, às vezes é fácil de resistir, para o outro pode ser que não seja fácil de resistir, mas que ambos são capazes de resistir se nós impusermos a nossa vontade, porque eles são categóricos. Não há nenhum arrastamento irresistível ao homem. Leci. Pedro, eu acho que acontece com isso que você está falando. No livro Consolador, Emmanuel, na questão 139, ele fala assim, se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas digna de ser seguida? Ele faz essa pergunta, né? Aí responde, em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. Aí ele fala, a circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro,
a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos e contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz, ou agravando o seu próprio egoísmo. Acho que conversa com isso que você falou, né? Essa Certamente. escolha é sempre pautada, né? Vamos dizer assim, no Evangelho, né? De Jesus. Né? Isso. Claudinha. Ô Pedro, eu estava vendo aqui, eu não sei se está de acordo, que ele fala para resistir, né? Como que deve resistir? Aqui no início, logo no início da 872, ele coloca, cabe à educação combater essas más tendências. Então, a gente consegue resistir quando a gente conhece, através da educação, o que levou a gente a fazer aquilo. Como evitar, é ensinado por nós. E falo utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, quando a gente conhecer profundamente a natureza moral do homem, da nossa natureza, nos autoconhecer, as más tendências, tendências que a gente tem que modificar, conhecer os ensinamentos espíritas, o que tem que mudar e o que não tem, o que pode, o que não pode, de acordo com a lei divina, a gente vai aprender a dominar, a segurar. Ah, por exemplo, igual o exemplo que você deu aí da sobrinha, né? Não é sobrinha que você falou? Uhum, sim. Então, ele vai, se ele tem aquela índole moral, ele vai resistir, falar, não, isso não é correto diante dos ensinamentos morais. Tá difícil para mim resistir, mas eu vou fazer de tudo para resistir. Vou buscar uma oração, uma leitura edificante, e vai indo para caminhos diferentes. E automaticamente consegue afastar aqueles irmãos que estão estimulando ele a se relacionar com a sobrinha. Então, é todo um processo de busca de. O inverso também acontece. Se a pessoa não domar as más tendências, procurar um caminho mais edificante, conhecer esse caminho, ele vai se entregar. Então, acho que aqui já está a resposta. Cabe à educação combater as más tendências e basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Certamente. Você voltou, né, nessa parte que falou Na lá. 872 aí. E aqui, Claudinha, ele vai complementar exatamente o que você falou, que ele continua assim, ó. Pode, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos, não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui também, além daquilo que a Claudinha retomou, tem como que nós podemos resistir a essa tentação, né? Então, para a gente fechar essa linha, mais 5 minutinhos aqui, só para a gente ler e finalizar esse item. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos são dado. Não é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Então, ninguém tem um jugo obsessor, ou seja, que é compelido somente ao mal ou somente ao bem, né? Nós temos aí o livre-arbítrio para escolhermos e termos os méritos das nossas ações. Então, o homem deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Acreditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob um envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinham como espírito. Então, tudo aquilo que nós temos como qualidade, como defeito, no mundo espiritual, a gente carrega aqui como espírito, né? Como espírito encarnado. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio.
Então, as obsessões, por exemplo, só acontecem conosco porque ainda há imperfeições morais em que esses espíritos conseguem conectar. Porque a partir do momento que não tiver mais essas imperfeições, não há obsessão. Jesus não sofre obsessão. Por quê? Porque é moralmente perfeito. Então, não existe mais obsessão para Jesus, né? Existe para a gente que é cheio das nossas imperfeições. Então, os espíritos têm essa capacidade de ir nos nossos pontos frágeis, nos nossos pontos fracos, e, consequentemente, ficar nos instigando a essas questões. Da mesma forma que os bons espíritos vêm em nosso auxílio nos inspirar bons pensamentos, né? Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferecem aos que procurem atraí-lo ao mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Então foi o que a gente comentou. Quando nós crescemos moralmente, consequentemente a nossa força moral aumenta. E nós sabemos que nenhum espírito inferior resiste a uma força superior, a uma força moral superior. Por isso que quando tem um espírito leviano e chega à presença de um espírito superior, é só um pensamento de afastar ou de ir, e eles botam as coisas na sacola e vão embora. Por quê? Porque a força moral sobrepõe a qualquer coisa, né? Então, todos os espíritos, mais ou menos bons quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um mundo menos adiantado, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos, após a presente estada, e para merecermos ir repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Então, assim, a gente fecha essa parte do livre-arbítrio, desse resumo que Kardec faz, mostrando para nós que todos nós temos livre-arbítrio, que a fatalidade ela só vai se apresentar na nossa morte, no gênero das nossas provas, e que todos nós temos o livre-arbítrio para poder discernir e resistir, porque não há arrastamento nenhum que para nós é irresistível. O que, portanto, nós devemos fazer é usar da nossa vontade, através da educação, né, desse autoconhecimento, de estudarmos quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas tentações, e fazer conforme Jesus orientou na oração dominical, de buscar auxílio a Deus, para que nós possamos, através dos conselhos dos bons espíritos, conseguir impor a nossa boa vontade, resistindo às tentações e escolhendo ali a prática deliberada do bem, né? Então é isso, Celinha, passamos aí um minutinho, mas está entregue. Obrigado. Pedro, está na ponta da agulha, está ótimo. Muito obrigada. Que Jesus